Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre um filme que está gerando um certo burburinho. Foi lançado recentemente no serviço de streaming, no Prime Video, no Apple TV Plus, parece que é burro. E é um filme bem interessante, para ser bem sincero com vocês, apesar de eu não achar que é tão maravilhoso assim. Vale a pena ser assistido e vale a pena a gente conversar sobre também. Vamos lá? Mas antes, como vocês já sabem, inscreva-se no canal se por acaso você é novo por aqui. Deixa o like no vídeo que é muito importante para ajudar esse vídeo a se tornar relevante na plataforma. Se puder ajudar com um valeu demais ou então hypando o vídeo também é muito bom. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Disnéfilos viu Entre Montanhas, novo filme da Apple TV Plus, dirigido por Scott Derrickson, que é um diretor que eu gosto bastante do trabalho. Além de ter dirigido o Doutor Estranho, o primeiro filme, ele dirigiu recentemente também O Telefone Preto. E é um diretor bem inteirado com o terror, fez vários filmes de terror e a maioria dos filmes dele eu gosto bastante. Aqui em Entre Montanhas, ele pega esse roteiro e tenta desenvolver uma história com vários gêneros misturados. E apesar da ideia ser muito boa no papel, na prática não funciona tão bem, mas ainda assim, só a ideia de misturar alguns gêneros que não necessariamente se conversam bem já é interessante e por isso já vale a pena conferir essa experiência. Além de misturar terror com thriller, ele mistura também com ação, tudo isso com uma atmosfera de romance muito presente. É quase um filme de romance e terror ao mesmo tempo, com pitadas de ação e thriller. Bem dosado e bem equilibrado, o filme poderia funcionar. Em determinados momentos, eu diria que na maioria da rodagem, essa mistura de gêneros diferentes até é bem feita. O equilíbrio é bem feito, a alternância entre um gênero e outro e o momento certo de ir para cada gênero é bem escolhido, o filme funciona bem, só que não é sempre que o filme consegue manter esse equilíbrio e não é em todos os gêneros que o filme é interessante e competente a todo momento. Por exemplo, na questão do romance, eu acho que o filme funciona muito bem, além da gente ter dois protagonistas super carismáticos, interpretados pelo Miles Teller e pela Zoiuda lá, que eu esqueci o nome, como é que é o nome dela? Vão me cancelar porque eu chamei ela de Zoiuda. Como é que é o nome dela, cara? Fez Furiosa, Mad Max, putz, eu devia ter anotado, parece que é burro. Anya Taylor-Joy. Então, além do carisma desse casal protagonista, ambos juntos têm muita química também, e como casal funcionam bastante. Meu único problema nesse aspecto do filme é que as relações são apressadas demais. O filme perde boa parte do seu início com algumas cenas expositivas, para nos aproximar dos personagens, nos dar um pouco de backstory a respeito deles, a respeito da missão que eles estão encontrando, para tentar gerar esse vínculo com o público, mas essas cenas são muito expositivas e não tem tanta efetividade nessa coisa do vínculo. O vínculo já ficaria estabelecido apenas a gente acompanhando esse casal, se conhecendo e se importando um pelo outro, um se importando pelo outro e o outro se importando pelo um, a gente provavelmente se importaria pelos dois, justamente pelo carisma de ambos e pela química que eles estabelecem. Então, eu acho que todo esse começo é inútil, não serve para muita coisa, serve para uma coisa e outra, mas não para muita coisa. E quando os dois efetivamente começam a se conhecer, as coisas se aceleram demais. Não necessariamente é um problema tão grande, mas essa pressa me incomodou de certo modo. Até porque o filme tem grandes dois momentos. Eu não vou entrar em spoilers aqui para quem não viu o filme ainda, mas em determinado momento o filme cai para outro lado, vou dizer assim, né? E cai, quis dizer com cai, bem cai mesmo, enfim. São dois filmes em um, basicamente. São duas partes do mesmo filme. E nessa segunda parte, o filme, pra mim, cai bastante de qualidade. Eu não gosto muito do que acontece ali. Ali o filme mergulha realmente no thriller, existe uma aventura, né? Existe uma descoberta de segredos. Visualmente é relativamente interessante, apesar do visual dessa parte parecer um pouco genérico. Né? E essa segunda parte, pra mim, poderia ser um pouco mais enxugada. Eu acho que isso caberia num terceiro ato, sabe? Porque tudo que é revelado, descoberto e tudo que acontece nesse momento, né, apesar de ser interessante, é um pouco entediante às vezes, sabe? Poderia ser um pouquinho enxugado para que a questão do mistério, dos dois se conhecendo, dessa coisa do não saber o que tem dentro daquele penhasco, ganhasse um pouco mais de tempo, porque pra mim, na minha experiência, foi aonde o filme brilhou mais, sabe? Nessa coisa do não saber o que tem lá embaixo, dos momentos onde aquelas criaturas aparecem e eles têm que lutar, dar tiro e não sei o quê, e obviamente a relação dos dois à distância ou não. Nesses momentos, pra mim, o filme brilha um pouco mais. Parando pra pensar, dado o tipo de roteiro que a gente tem aqui e a experiência que é entregue, esse filme funcionaria melhor até como um videogame do que como um filme em si, sabe? Eu acho que se fosse até um videogame, na hora
de adaptar esse videogame para as telas, ficaria um filme ou uma série ruim, inclusive, sabe? É um videogame que não foi videogame, é uma adaptação de um videogame que não existe, né? Porque se você parar para pensar no tipo de história que a gente está vivendo, das duas partes da história, funcionaria muito melhor essa interação dos dois personagens em cutscenes de videogame, e os momentos de tensão, de terror, de ação seriam boas partes jogáveis do jogo, eu digo assim, né? As partes de ação mesmo, de tiro em primeira pessoa, sabe, esse tipo de coisa, seria um videogame legal, eu jogaria esse videogame se fosse um videogame. Por isso eu acho que nessa hora faltou o tato certo para adaptar, sabe? Até é um filme bacana, é um filme interessante, mas é um filme que, se fosse um videogame, seria melhor, sabe? É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, eu não lembro de ter tido uma outra experiência como essa. Seria um ótimo videogame, inclusive se alguém, a Apple tem essa ideia, faça um videogame desse filme, porque provavelmente vai ser melhor que o filme. Mas, apesar dos altos e baixos, apesar do thriller não ser grande coisa, do final ser apressado e meio qualquer coisa, precisam resolver essa história logo e ponto final, não é um final legal. Apesar de tudo isso, apesar de eu não gostar muito da segunda parte do que acontece lá, eu preciso reconhecer que a parte visual é interessante, apesar de genérica, e eu preciso reconhecer que a química do casal segura o filme por bastante tempo, essa coisa do mistério na primeira metade também segura bastante o filme, e não é um filme de se jogar fora, é uma experiência interessante que vale a pena ser assistida para quem ainda não viu. Para Entre Montanhas eu dou uma nota 6. O filme veio da Blacklist, se eu não estou enganado, Blacklist de 2020. Essa Blacklist costuma render bons filmes. A Disney lançou 2 que eu gosto bastante, A Jogada de Shang e A Cratera. Fica aqui a recomendação para quem viu e gosta de ver filmes originais que não estão tanto em alta assim. A Jogada de Shang e A Cratera são 2 boas opções também, além de Entre Montanhas, apesar de serem filmes que não tem nada a ver um com o outro, são propostas completamente diferentes esses 3. Eu tô mencionando porque os 3 vieram da Blacklist, já expliquei o que é Blacklist em outros vídeos aqui do canal também, inclusive. Agora eu quero saber os seus comentários, se você assistiu o filme ou não, se gostou ou não, comenta aqui embaixo, vocês sabem que eu sempre leio os comentários de vocês, sempre respondo os que eu considero relevantes. Inscreva-se no canal, como eu já pedi anteriormente. Se você não deixou o like, deixa o like, é muito importante o like. Dá um valeu demais se puder, ou hype o vídeo se puder, é muito importante pra mim também, me ajuda demais. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, lá você vai ter um contato mais próximo comigo e acesso a mais conteúdo. E por esse vídeo é isso, eu vou deixar como recomendação outros 2 vídeos aqui de filmes recentes, nessa vibe de thriller, de terror que eu comentei aqui no canal. Então fica aqui comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!